Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles o observavam. Diante de Jesus havia um hidrópico. Tomando a palavra, Jesus falou aos mestres da lei e aos fariseus: a lei permite curar em dia de sábado ou não? Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus tomou o homem pela mão, curou-o e despediu-o. Depois lhes disse: se algum de vós tem um filho ou um boi que cai num poço, não o tira logo, mesmo em dia de sábado? E eles não foram capazes de responder a isso. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje, Jesus, ele implicitamente volta ao mandamento do amor. Porque quando nós vamos olhar o mandamento do amor, Jesus Cristo ele vai dizer que o primeiro mandamento é amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. E o segundo é semelhante ao primeiro, que é amar o próximo como a ti mesmo. Ou seja, aqui no Evangelho de hoje, Jesus é convidado para ir à casa de um dos chefes dos fariseus. E ali ele vai ter um homem doente, um hidrópico, uma pessoa que tinha uma doença de retenção de água. E ali nós vemos como que Jesus Cristo vai fazer aquela cura e vai fazer o questionamento àquelas pessoas. E vai perguntar: se algum de vós tem um filho ou um boi que caiu num poço, não o tira logo, mesmo em dia de sábado? Veja que Jesus Cristo está falando para aqueles homens, porque Jesus, indo à casa desse homem, faz a cura de um dos parentes desse chefe dos fariseus. E esse homem, ele não impede que Jesus faça a cura, mas provavelmente teria ficado feliz com a cura daquela pessoa, daquele ente querido. Jesus ele vai nos chamar a atenção sobre esta realidade, porque muitas vezes nós ficamos felizes com o bem que acontece na nossa vida, mas nós ficamos muitas vezes infelizes pelo bem que acontece na vida dos outros. Ou seja, quando isso acontece é um sinal de que nós não estamos aprendendo a viver o mandamento do amor, porque o mandamento do amor não é um mandamento que nós praticamos somente com aqueles que têm um vínculo familiar conosco, mas o mandamento do amor é uma capacidade de transmitir o amor de Deus a todos aqueles que nós encontramos. Por isso que no Evangelho de hoje nós vemos justamente esta realidade. Jesus ele vai fazer com que a gente reflita sobre a inveja. A inveja é justamente esse desejo de querer o bem só para si, de querer somente o bem para a minha família ou para as minhas circunstâncias. E quando esse bem acontece na vida dos outros, nós ficamos tristes e começamos a criticar o outro por aquilo que está acontecendo na vida do outro. Jesus ele nos chama esta atenção para nos levar a refletir sobre o mandamento do amor, para que nós possamos verdadeiramente alcançar uma capacidade de generosidade, para que possamos ser generosos para com Deus e para com o nosso próximo, e ficar alegres com a cura e a libertação daqueles que passam necessidades, daqueles que têm as suas próprias dificuldades. E quando Jesus Cristo toca a vida dessas pessoas, essas pessoas são curadas e libertas. E nós precisamos estar atentos a isso, para que nós possamos nos alegrar com aqueles que se alegram, mas também nos compadecer,
chorar com aqueles que choram. Essa é a capacidade de misericórdia, de compaixão, que é uma manifestação do amor para com o próximo. Jesus manifestava isso através da sua vida e nós precisamos aprender também a manifestar isto para que nós não vivamos numa vida egoísta, querendo bem somente para nós, para que nós não fiquemos como muitas vezes os fariseus, os saduceus, os mestres da lei ficavam diante de Jesus, porque o criticavam, porque tinham inveja da obra que ele realizava, dos sinais que ele realizava. Por isso, precisamos cada vez mais na nossa vida ter essa consciência do bem que nós precisamos fazer para com o nosso próximo e não fazer acepções de pessoa, mas sermos capazes de amar para nos alegrar também com aqueles que se alegram. Assim deve ser a vida de cada cristão. É assim que Jesus Cristo ensina os seus discípulos a viver a vida, para que não caia nos erros dos fariseus e dos mestres da lei. Esse erro de querer o bem somente para si, de achar que tem poder sobre Deus ou se achar Deus dos outros. Esse é um cuidado para que não caiamos na idolatria do próprio eu, que nos leva sempre à inveja, à ganância, à indiferença, à busca do bem próprio, do bem só para si e nunca da prática do amor para com Deus e para com o próximo como a si mesmo. Se nós queremos o bem para nós, precisamos desejar este mesmo bem para aqueles que estão à nossa volta e se alegrar com aqueles que recebem a libertação do próprio Deus e a cura de suas doenças, das suas fragilidades, para que assim possam alcançar o reino dos céus.